Bom estar de volta aqui. Passei a semana gripado, então se a minha voz está parecendo com a voz de Luiz, não é que eu estou imitando, é a gripe mesmo, mas estou bem melhor. Vamos estar hoje dando continuidade a acho que eu preguei 2 semanas ou 3 semanas atrás aqui, nos primeiros versículos de João capítulo 1. Obrigado. E aí nesses primeiros versículos, nós respondemos a pergunta: quem é Jesus? Aí nós vimos que esses primeiros versículos de João capítulo 1 apresentam Jesus como Deus. Então entendemos que Jesus é Deus. Que Jesus também é Criador. E então finalizamos que Jesus é Salvador. Aí nós vimos que como Deus, Jesus é eterno, eternamente vive unido com Deus na pessoa da Trindade. Como Criador, Ele criou o mundo, mas o mundo não o recebeu. Aliás, o mundo procurou apagar Ele. O mundo foi criado por Ele, mas também foi criado para Ele. E nós vimos então que quando nós procuramos a nossa satisfação em algo que não seja Deus, então as nossas vidas se frustram, porque nós não fomos criados para a nossa família, para o nosso emprego. Nós fomos criados para Deus. E a nossa satisfação se encontra em viver as nossas vidas para aquele que nos criou. Então hoje nós vamos dar continuidade, começando em versículo 6. E nós vamos responder a pergunta, então, já que nós sabemos quem Jesus é, por que é que eu devo crer em Jesus? Quais são os motivos que me levam a crer nesse Jesus? E João escreve justamente com esse propósito. Ele escreve para que a gente possa crer em Jesus Cristo. O propósito pelo qual o livro de João foi escrito é para a gente poder crer. Então é o tema do livro como um geral. Então versículo 6 diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Aqui nós encontramos o primeiro motivo pelo qual nós devemos crer. É a iluminação por João, o testemunho de João. João brilhando, João testificando da luz de Jesus. Esse texto diz que houve um homem chamado João. O título desse livro é João. São 2 Joões diferentes, tá? Aqui o livro de João foi escrito pelo apóstolo João. Aqui João, o apóstolo, está se referindo ao João Batista, né?
João Batista não foi o primeiro batista, né? Ele não foi o fundador da denominação batista, né? João foi um batizador, né? Então, João, o batizador, ele batizava a pessoa com o batismo do arrependimento, e ele então teve uma multidão de seguidores. Ele foi um homem que atraía multidões para ouvir a mensagem dele. Muitos perguntavam se João era o Messias prometido. João era o cara. João era um homem esquisito. Ele era um homem diferente. Ele se vestia de pelo de camelo. Não porque era chique vestir assim, né? Ele comia gafanhotos. Não porque era chique comer gafanhotos. Ele era um homem fora da caixinha, pregando uma mensagem de confrontação aos religiosos do seu dia, e tinha muitos seguidores. Mas esse João, que tinha grandes seguidores, ele foi enviado por Deus com motivo. Ele foi enviado, ele foi preparado, ele foi planejado por Deus. Foi testificado no Antigo Testamento que um profeta como Elias viria antes do Messias para preparar o caminho. João foi um profeta planejado por Deus, ele foi enviado por Deus. E Jesus testifica ao respeito de João que ele foi o maior dos profetas até então. Maior profeta que Moisés, maior profeta de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Jeremias. João Batista era maior dos profetas até aquele momento. Ele foi um homem preparado por Deus, enviado por Deus com motivo. O motivo dele era testificar da luz. O motivo dele era testificar da vinda do Messias. O motivo dele era preparar caminho para o Messias, para que através dele todos pudessem crer. Então ele veio para testificar da luz que viria na pessoa de Jesus. Luz que iria brilhar nas trevas. Luz pelo qual as trevas não podiam prevalecer, como nós vimos. E o propósito de João era testificar daquela luz. Deixando claro que ele não era a luz. Mais adiante no texto, pessoas perguntam para João quem ele era. E ele simplesmente fala: eu sou uma voz que clama no deserto. Eu não sou ninguém. Queridos, todos nós somos chamados para sermos como João. Nós somos testemunhos da luz, mas nós não somos a luz. E hoje em dia, no meio evangélico, parece que isso fica confundindo de vez em quando. Nós temos pessoas que se tornam estrelas. Estrelas evangélicas que às vezes a luz da estrela brilha mais forte da luz que eles testificam. E queridos, o nosso papel é o papel de testificar sobre a luz de Cristo Jesus. O nosso papel é falar daquilo que Jesus Cristo tem iluminado em nossas vidas, daquilo que nós conhecemos da pessoa de Jesus Cristo, para que outros possam crer em Jesus.
João podia testificar de quem era o Messias. Ele apontava o Messias e ele testificava então que o ministério dele precisava crescer de Jesus, mas era necessário então que o ministério dele diminuísse. Então nós precisamos ser bem cientes ao respeito do fato de quem é Deus, quem é Jesus e quem é que nós somos. Jesus é a luz. E nós somos apenas lanternas, apontando outras pessoas para a verdadeira luz, que é Jesus. E João, que tinha um ministério significante, era a bola da hora, tinha multidões o seguindo. João testificou que Jesus Cristo é a luz. Jesus Cristo é a verdadeira luz. Ele é a luz que veio para resplandecer. Ele era a luz que veio para o mundo para iluminar a todo homem. João testificou dessa luz. Essa luz continua brilhando em nossas vidas até hoje. Essa luz veio para brilhar. E essa ideia de resplandecer, né? O verbo está em presente contínuo, né? A luz resplandece nas trevas, ela brilha e brilha hoje e continua brilhando até hoje. E essa luz que é Jesus veio para que todo mundo, você e eu, possamos crer nele. E crendo, então, tendo as trevas das nossas vidas resolvidas. Todos nós nascemos em trevas. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós vivemos lutando com trevas em nossas vidas. Todos nós temos as falhas em nossas vidas. Todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos fracassos. Todos nós temos famílias desajustadas, relacionamentos quebrados. Todos nós enfrentamos forças do mal do universo, que são as trevas que englobam as nossas vidas. Mas diante das suas fraquezas, diante dos seus fracassos, diante das suas famílias desajustadas, diante das forças do mal do universo, a luz de Jesus brilha e expulsa as trevas, prevalece contra as trevas e brilha para todo mundo, brilha para que você e eu podemos ter as nossas trevas expulsas pela luz de Jesus. Então, se você está aqui sentindo falho, fraco, a sua família está desajustada, disfuncional, você percebe que luta com as forças do mal, sente que o inimigo está à porta. Você é um candidato perfeito para que a luz brilhe no teu coração e te liberta dessas trevas. João testifica dessa luz
e o testemunho continua para nós. Jesus é Deus, Jesus é Criador, Jesus é Salvador. E João Batista, um homem renome daquela época, um homem com muitos seguidores, um homem que tinha tudo para se tornar uma pessoa poderosa, influente. Ele dobra o joelho diante daquele luz, ele dobra o joelho diante de Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista testificou, iluminou, lançou luz na luz. Chamou a atenção para a luz que liberta das trevas. E cada um de nós que somos alcançadas por essa graça, cada um de nós que temos crido em Jesus como luz, todos nós que temos experimentado a libertação das trevas das nossas vidas através de fé em Cristo Jesus, devemos seguir o exemplo de João Batista, de testificar da luz, não permitindo pessoas se confundir achando que nós somos a luz, mas testificar da luz de Jesus, que ilumina, que brilha, que expulsa as trevas do mundo. Continuando, versículo 10, diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O segundo motivo pelo qual nós devemos crer em Jesus é a revelação que nós temos da criação. João aponta aqui que o verbo veio ao mundo que ele mesmo criou. Jesus criou o mundo e ele veio ao mundo que ele propriamente criou. Veio às pessoas que ele propriamente criou. Mas essa revelação não foi reconhecida. Ele veio aos seus, mas os seus não o reconheceram, não o perceberam como seu Criador. Era revelação não reconhecida. Hoje nós continuamos gozando do que nós chamamos de revelação geral na criação. Nós sabemos, né? A Bíblia diz que os céus proclamam, declaram a glória do Senhor. A criação constantemente testifica da grandeza de Deus. Paulo diz que a revelação geral em Romanos 1, né? A criação é testemunho até contra os pagãos que testifica, porque os atributos invisíveis de Deus são visíveis através da criação. Mas que quando nós rejeitamos aquilo que a criação declara ao respeito da glória de Deus, então nós somos culpáveis diante de Deus. A revelação geral, né, a criação, que testifica da existência de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, não é uma revelação suficiente para salvar, mas é uma revelação suficiente para condenar. Então, os homens que rejeitam a revelação geral de Deus,
são culpáveis diante de Deus por ter rejeitado, mesmo não tendo ouvido o Evangelho. Mas a criação constantemente proclama a glória de Deus. A gente assiste constantemente ao nosso redor a glória de Deus sendo revelado na criação, que constantemente testifica, fala da grandeza, da glória de Deus. Essa revelação geral está constantemente chamando os nossos corações para que adoremos. Diante da criação, nós devemos sentir pequenos. Nós devemos sentir a necessidade de prostrar no chão. Diante da criação, o poder, o fenômeno da criação, devemos ser motivados a adorar a Deus. Uns anos atrás, nossa família fez uma viagem para Foz do Iguaçu. E você vai caminhando e você começa a ver umas cachoeiras e você começa a tirar foto. Uau, nossa, cachoeira bonita, linda, né? Você vai, não é nada, né? Aí você vai adiante e você chega nas cachoeiras principais e você fica ali abismado. Você fica abismado. E diante da força daquelas águas, diante daquele espetáculo da natureza, ninguém fica à beira de Foz do Iguaçu dizendo, sabe, eu tenho um PhD em administração. Eu tenho um PhD em administração. Isso é nada, eu tenho um PhD em administração. Que importa com... Você está vendo isso aí? Diante da beleza e da grandeza da natureza, o homem deve sentir pequeno. Não deve ficar sendo impressionado por si mesmo, mas deve ter o seu coração aquecido como adorador de Deus. Mas o texto diz que ele veio aos seus criados e os seus criados não o reconheceram. E eu temo que há tantas vezes a gente passa pela natureza, a gente acaba contaminando muitas vezes a natureza. Às vezes a gente é tão ocupado que nem temos tempo para contemplar a natureza. E eu creio que nós precisamos ter muito cuidado para não adorar a natureza. Mas eu creio que faz muito bem para as nossas almas observar a natureza, contemplar a natureza. E usar a natureza como estímulo para nos reconhecer a grandeza, a glória de Deus e o adorar. Uns tempos atrás nós fizemos uma viagem no Abacaxis, né? Lá no nosso ministério em Amazonas. E o que marca essa viagem, geralmente você viaja durante o dia para chegar até lá, mas você chega na nossa base em Itacoatiara, geralmente final da tarde, aí você embarca no barco e você começa a navegar. Né? Aí você sai de Itacoatiara, você entra nos rios e lá para 8, 9 horas da noite você está fora de qualquer iluminação pública. Né? Não tem energia, não tem luz, não tem nada.
E você vai lá na proa do barco e você olha e vê mais estrelas que você sabia que existia. E faz bem para a alma. Deitar na proa de um barco e olhar para a natureza, porque os céus declaram a glória de Deus. E eu temo que há tanto tempo a gente, na correria da vida, não para observar a natureza que Deus criou. E não tem os nossos corações aquecidos para adorar o Deus que é Criador. Quando nós não paramos e observamos a criação, corremos o risco de não estar reconhecendo o Criador. A criação, como João testificou, ele não era luz, né? A criação também não é a luz. Nós não adoramos a criação, mas assim como o testemunho de João deve promover a adoração, testemunho da revelação geral, testemunho da criação, deve promover, deve aquecer os nossos corações como adoradores do Senhor. Infelizmente, a idolatria do nosso coração tem essa tendência de, ao invés de adorar o Criador, adoramos a criação. Ao invés de adorar Jesus, adoramos João Batista ou qualquer outra estrela que você quer colocar naquele lugar. Ao invés de adorar o Criador, acabamos adorando a criação. Mas a criação é apenas um testemunho para promover a fé na sua vida. O Criador veio à criação, mas não reconheceu, uma revelação não percebida. Mas diz aqui que ele veio para o que era seu. Jesus era judeu, Jesus nasceu de Maria, que é o descendente de Davi, descendente de Abraão. Jesus veio para o povo judaico, veio para a sua própria família. O povo escolhido, o povo para o qual o Messias era prometido, ele veio para a sua família e a família não o recebeu. A criatura não o reconheceu, mas a família não o recebeu. É revelação não reconhecida, não percebida. Mas aqui é revelação não desejada, não aceita. É revelação rejeitada. Ele veio aos seus, veio àqueles que foram preparados para o receber. Mas eles rejeitaram. Eles expulsaram. E continuamente hoje nós temos pessoas que têm observado na criação, têm ouvido nas escrituras e Deus, né? É fácil a gente criticar os judeus por rejeitar Jesus, mas nós hoje, através do testemunho do apóstolo Paulo, o apóstolo João, Pedro, os outros apóstolos que escreveram o Novo Testamento, hoje nós temos habitação do Espírito Santo, nós temos testemunhos superiores ao João. Porque Jesus diz, até João, ele era o maior dos profetas, mas o menor do reino é maior que João. Ou seja, nós que somos filhos de Deus hoje temos benefícios que João
Não tinha. João era uma lâmpada apontando para a luz, mas nós somos holofortes apontando para a luz. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós temos a revelação do Novo Testamento que clareia, que lança mais revelação que nunca sobre Jesus. Nós temos revelação abundante ao respeito de quem é Jesus. Mas continuamente pessoas rejeitam. Não é que não reconhecem, não é que não percebem, é que não creem, rejeitam, não querem dobrar joelho diante do Criador do universo, rejeitam Jesus como seu Senhor, rejeitam Jesus como seu Salvador. E basicamente há dois motivos que levam uma pessoa a fazer isso. O primeiro motivo é alguém que diz: eu não preciso. Eu não preciso de Jesus. Eu tenho uma boa família, eu tenho um bom comportamento, eu sou um bom homem, eu sou honesto, eu sou íntegro. Eu não preciso de Jesus. Eu não sou tão ruim, tem muitas pessoas pior que eu. São pessoas que acham que a moeda de imoralidade é uma moeda que vai ser aceita para comprar a sua redenção. Mas, meus queridos, a moeda da moralidade é uma moeda não aceita. Uma moeda não aceita no céu. Recentemente a nossa família foi para a Europa para uma conferência, um tempo com Palavra da Vida lá, e chegando lá, você vai no supermercado, eles não querem aceitar real. nem dólar aceitam. Né? Eles aceitam o euro. Por mais que você tenha real no bolso, o dólar no bolso, você não troca na Europa isso para produtos. A moeda de moralidade é uma moeda não aceita no céu. Outro motivo que pessoas rejeitam Jesus é o motivo contrário. Eles dizem que eu não posso. O primeiro diz eu não preciso. Mas o segundo é eu não posso, ou melhor, Deus não pode. Eu sou tão estragado. Eu sou tão pecaminoso. Sou tão corrupto que não há esperança para mim. E acabam rejeitando Jesus porque simplesmente diz: Deus não me ama, Deus não iria querer alguém como eu. E rejeita a possibilidade da graça do Senhor. Eu já pequei além da graça do Senhor. O problema dos dois é que os dois não reconhecem o poder de Jesus. Não reconhecem o poder da luz. Um diz eu não preciso disso, isso diz aquela luz não é forte o suficiente, mas os dois estão iludidos. O sangue de Jesus, o poder de Jesus, a morte de Jesus é suficiente para apagar e perdoar todo e qualquer
pecado. Nós devemos crer em Jesus porque a natureza, a revelação geral testifica daquela luz. As pessoas nos dias de Jesus não reconheceram ou rejeitaram e infelizmente isso acaba continuamente acontecendo em nosso meio. Pessoas que adoram a criação em vez do Criador. Pessoas que rejeitam Jesus por não perceber ou por não querer. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas de Deus. Terceira razão encontramos aqui é por causa da salvação pela fé. Devemos crer em Jesus porque através da fé, através de crer, há disponível para nós a salvação. Nós podemos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. A única maneira que podemos ser salvos, a única maneira que as trevas possam ser expulsas das nossas vidas é por fé. Então João testifica aqui, ele diz a todos que crêem nele, a todos que crêem nele, ele deu o poder para tornar filho de Deus. E nós podemos ser filhos de Deus. Eu quero que você perceba o jogo de cintura que está acontecendo aqui. Jesus veio como filho de Abraão aos de Abraão, mas eles rejeitaram. Mas nós podemos vir através de fé e não ser filhos de Abraão, mas ser filhos de Deus. Nós podemos fazer parte da família de Deus. E isso é disponível a todos que receberam. A todos que receberam. Ele deu o direito, deu o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Queridos, a única moeda válida nos bancos celestiais é a moeda da fé. A todos que creram, a todos que creram, a todos que receberam. Quando reconhecemos que Jesus é Deus, Jesus é Criador, Jesus é Salvador, quando reconhecemos isso, então nós recebemos, nós cremos, nós depositamos a nossa confiança única, exclusivamente nele. Aí que nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos libertos dos nossos fracassos, das nossas falhas, das nossas famílias desestruturadas, das forças do mal do universo. Nós podemos ser libertos quando cremos, quando desistimos da nossa moralidade, quando nós desistimos de crer que a cruz de Cristo não é suficiente para nós, mas quando nós reconhecemos que Jesus é Deus,
Jesus é Criador, Jesus é Salvador, e eu creio exclusivamente nele, para Ele me perdoar, para Ele me libertar, para Ele me salvar, para que eu seja um filho de Deus. E a todos que creem, nós podemos ser salvos, perdoados, libertos dos nossos pecados, as trevas das nossas vidas vencidas. E teremos o privilégio, o prazer, a promessa eterna, que viveremos para todos sempre em comunhão perfeita com Ele, sem qualquer pecado, sem qualquer presença de trevas em nossos corações. A luz brilha nos nossos corações, expulsa as trevas, e nós vamos viver perfeitamente na sua presença para todos sempre. Somente os que creem. Aí João deixa bem claro aqui, que essa salvação, versículo 13, não os que nasceram do sangue. E aqui João começa a descrever moedas não aceitáveis no céu. A primeira moeda eu chamei de nepotismo. O nepotismo é dizer, não, a minha família é cristã, eu nasci de uma família cristã, eu cresci na igreja desde pequeno, fui à escola dominical, sempre estou indo na igreja, eu sou da igreja, sou membro da igreja, meus pais são crentes, meus avós foram crentes. Então eu pertenço a uma família cristã, eu sou parte de uma família cristã. A sua família cristã não é uma moeda aceitável no céu. Não adianta você pertencer a alguma família. Os judeus achavam que por eles serem descendentes de Abraão, eles tinham a sua vida já determinada. Nós somos judeus. Mas nepotismo não é aceito como moeda no céu. Você não pode ser salvo pela fé dos seus pais ou a fé dos seus avós. Você precisa crer. Você precisa reconhecer. Você precisa receber. Não adianta você ter pai pastor ou pai missionário. Você que tem que crer. Você tem que arrepender do seu pecado e reconhecer a sua incapacidade de resolver as trevas que dominam o seu coração e crer somente em Jesus para libertar você, para livrar você, para perdoar você. E isso pode acontecer somente quando você crê que Jesus morreu pelos meus pecados e a morte dele Deus aceita como moeda para pagar o meu pecado. Deus não aceita a moeda de legalismo. A moeda de legalismo é chamado aqui a vontade da carne. Tem pessoas que querem usar ainda a moeda de moralismo. Eles têm uma lista de fazeres, uma lista de coisas que tem que cumprir. E que pela força da carne eu consigo fazer isso. Então eu não bebo, eu não fumo, não namoro. Fazem, Eu evito escutar essa música. Eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E pela força da carne,
eu estou participativo naquilo que os filhos de Deus fazem ou não fazem. É praticar os atos cristãos, mas na força da carne. E usando isso como evidência de que eu estou tudo bem. E as regras cumpridas que a gente coloca como evidência. Não, eu sou salvo, mas porque olha o que eu faço. Olha o que eu não faço. Eu tenho esse currículo dos meus atos que eu estou apresentando. Legalismo é uma moeda rejeitada nos bancos celestiais. Por mais que cumprimos regras, por mais que seguimos comportamentos supostamente cristãos, não valem. Não vale a moeda de humanismo, a vontade humana. A moeda de humanismo, a vontade humana é a ideia que todos nós somos filhos de Deus. O homem é o seu próprio Deus. Somos todos filhos de Deus. Deus ama todos, Deus aceita todos, porque nós somos tão bonitinhos. Nós temos o filho do olho de Deus. E Deus vai dar um jeito de salvar todos os homens. O humanismo coloca o homem no centro do universo e vê Deus como obrigado em salvar o homem. Não reconhece que o homem, na sua moralidade ou imoralidade, que o homem, ele está em inimizade contra Deus pelo seu pecado. Mas o humanismo diz, não, o homem é tão especial, o homem está no centro de tudo. E pela vontade do homem, eu quero ser salvo, eu sou especial. O homem é central, não, Deus é central, Deus é o centro do universo, nós somos adoradores, e quando deixamos de adorar Deus, quando aceitamos adoração para nós mesmos, quando nós promovemos a nossa própria adoração, nós estamos vivendo em rebeldia, nós estamos vivendo em inimizade contra Deus, e nós somos condenados ao inferno eterno, porque rejeitamos Deus como nosso Senhor, nós rejeitamos Cristo como nosso Salvador, e nós seremos eternamente condenados diante de Deus. E hoje há bilhões de pessoas eternamente excluídos da presença de Deus, porque não reconheceram e não receberam Jesus. A moeda de nepotismo, a moeda de legalismo, a moeda de humanismo são moedas totalmente inválidas, que não servem para nada diante de Deus. Quarto motivo é a encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne. Deus tornou um homem. E Ele veio, Ele habitou, Ele tabernaculou entre nós. Cheio de graça, cheio de verdade. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai.
nós vemos que Jesus brilha em contraste de tudo isso. Jesus então veio, e nós vemos aqui que João diz, nós vimos Jesus, Jesus veio, Jesus Cristo veio, Ele habitou entre nós, Ele andou entre nós, Ele estava aqui conosco e nós fomos testemunhos, nós convivemos com Ele, nós atestamos. E nós estamos aqui para testificar ao seu respeito que Jesus é o homem cheio de graça. Cheio de graça. Prostitutas chegaram aos pés de Jesus e aos pés de Jesus encontraram um Jesus cheio de graça. Publicanos, pecadores, cobradores de impostos, traidores, chegaram aos pés de Jesus e aos pés de Jesus acharam Jesus cheio de graça. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a profundeza do seu pecado, não importa o tempo que você tem lutado com esse pecado, se você chega aos pés de Jesus, você vai encontrar um Jesus cheio de graça. E a graça dele jorra constantemente, infinitamente sobre nós. A graça de Jesus nunca acaba, nunca tem fim. Ele derrama graça sobre a minha vida, mas sobra graça suficiente para a sua vida e para a vida de todo mundo, porque Jesus é um Deus cheio de graça. Mas Ele também é cheio de verdade. Ele é cheio de verdade. Ele não pode deixar de ser santo, não pode deixar de ser puro. Ele não pode apenas dar um jeitinho brasileiro para salvar toda a humanidade, mesmo os que não reconheceram, mesmo que não receberam, aqueles que rejeitaram, aqueles que não adoram, aqueles que não reconhecem Jesus como o único Salvador. Jesus precisa ser verdadeiro. E diante daqueles que tentaram chegar diante de Jesus, impressionar Jesus pelo fato deles não comerem certas comidas, por eles lavarem as mãos de uma forma, de um ritual para ser limpos e de não fazer certas coisas no sábado. Aqueles que chegaram com as suas listas de legalismo, eles encontraram um Jesus cheio de verdade. Um Jesus cheio de verdade, que confronta o seu legalismo, confronta o seu pecado e revela a podridão que está no coração. De um coração idólatra. O coração que não adora Jesus é um coração que está rejeitando Jesus, vivendo em idolatria. E essa idolatria que está nos nossos corações vai ser revelado verdadeiramente no dia de juízo do Senhor. Você não pode enganar Jesus, você não pode enganar Deus. Você pode enganar todos, mas você não engana Deus, porque Ele é cheio de verdade. João testifica de um Deus, de um Jesus cheio de glória. Glória como unigênito do Pai. Queridos, esse Jesus está diante de você hoje.
Esse Jesus que é Deus, esse Jesus que é Criador, esse Jesus que é Salvador, é um Jesus glorioso, cheio de glória, digno da sua adoração. Ele é o único digno da sua adoração. Adore única e exclusivamente Ele. Ele é cheio de glória. Crê nele. Crê nele. Para de crer na sua moralidade, para de crer na sua história familiar, para de crer que por você ser humano, Deus vai dar um jeito. Nada disso vai dar certo. A única esperança que você tem de ter os seus fracassos, as suas falhas, a sua família desestruturada, as forças do mal do universo expulso das trevas do seu coração, é o sangue de Jesus que foi derramado a favor de você. Reconhece Ele, arrepende diante dEle, recebe Ele. Crê nele. Temos o testemunho de João e N outros testemunhos ao longo da história. Temos a revelação da criação que brilha constantemente. Nós temos então a salvação pela fé. E nós temos a própria encarnação de Jesus, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória. O que resta para nós é crer. Crer nele e será salvo. Pai, nós te louvamos e agradecemos a vinda de Jesus, gracioso, glorioso, verdadeiro. Agradecemos os homens que têm testificado ao seu respeito. Agradecemos a criação que constantemente proclama a tua glória. Agradecemos que a salvação está disponível a cada um de nós, a todos nós, de uma forma tão simples e tão singular como fé. E Pai, eu peço que essas pessoas que estão me ouvindo hoje possam estar avaliando os seus corações, para ver se de fato eles têm reconhecido, recebido, crido, ou se eles estão confiando em alguma outra moeda que o Senhor não aceita. Trabalhe os nossos corações, eu peço ao Pai, em nome de Jesus. Amém.